Olá, pessoas! Mais uma semana aqui no seu Política e Cotidiano, programa que semana após semana tem entrado na sua casa para falar sobre a política que mexe com a sua vida. E a cada semana com um convidado e uma convidada que tem muito a agregar aos nossos conhecimentos sobre política, mas também a nossa forma de enxergar situações que talvez a gente não tenha tanta atenção do processo político. Hoje o nosso programa, inclusive, é sobre imagem. Só que é a imagem de uma figura que muitas vezes não é tão percebida no cenário político, no cenário eleitoral, mas que está lá, presente, tem um papel relevante e, em muitos casos, se não ajuda, pode atrapalhar bastante a carreira do ator político. Para falar sobre as primeiras damas, a imagem das primeiras damas e como ela reflete ou impacta na carreira de um político, eu trouxe uma convidada muito especial, porque é minha amiga pessoal, mas para além disso, ela é extremamente gabaritada. A mulher tem uma formação interessantíssima na parte de consultoria de imagem, desenvolveu um método próprio, que ela vai falar um pouco para a gente sobre isso, e tem ajudado muitos políticos, médicos, advogados a se comunicar através do vestuário de uma maneira muito mais técnica e profissional. Hoje eu converso com Lívia Mesquita. Lívia, Olá. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Olá, muito obrigada pelo convite, muito feliz de estar aqui e de estar com você, um amigo querido e um profissional que eu admiro bastante. E o Política e Cotidiano, né, tem acompanhado, sou fã do programa, assisto o programa, então é de estar aqui com você. Me conta uma coisa, você assiste o programa para olhar o pessoal que vem aqui, critica e fala assim, tá mal vestido esse cidadão, né, gente? Também. É uma das coisas que nós vamos falar, né, sobre Exatamente. vestimenta e principalmente como a roupa impacta, né, na imagem do político, da primeira-dama, enfim, de todo o universo, né, todos esses atores políticos. Lívia, vamos começar então por esse prisma. A gente fala muito de política no programa, de atuação, de mandato, de vereador, deputado, mas a gente não fala tanto sobre essa construção da imagem que chega até as pessoas. E muito da imagem que chega até as pessoas vem justamente do que elas estão expondo, né, nas suas aparições públicas, através da roupa, do cabelo, da maquiagem. Qual é o impacto real, você é uma pessoa que pesquisa bastante sobre isso, né, na percepção do cidadão, do eleitor, a indumentária do político, ou da primeira-dama, ou daquele ator que quer se comunicar com ele? Faz diferença, Lívia? Total. É impossível dizer que a imagem não comunica, que a imagem... Eu falo que nós somos uma marca, todo mundo tem uma marca pessoal. Algumas marcas são planejadas, têm intenção, têm planejamento, outras estão aí por acaso, existindo por acaso, né? Então a roupa ela é sim uma ferramenta poderosa de comunicação. Então todo mundo se veste, todo mundo vai se vestir de alguma maneira. E a roupa, ela vai comunicar. Então, roupa, a cor vai comunicar, o modelo vai comunicar. Então, eu gosto até de dar como exemplo, né? Se eu vejo alguém com um crucifixo, eu vou imaginar que ela é católica ou evangélica. Se eu vejo alguém com uma camiseta de banda de rock, eu vou imaginar que ele gosta de que tipo de música? De sertanejo ou de rock? Então, a roupa, ela comunica. E na política também, então, quando a gente vê, né, camiseta verde e amarela, uma camiseta vermelha, então, tudo vai comunicar. E isso pode ser feito, sim, com estratégia. Na verdade, assim, nós vamos falar sobre isso, né? Tem muito político usando a estratégia a favor e outros perdendo a oportunidade, perdendo voto, perdendo espaço por não se comunicar através da imagem. É uma coisa que a gente estuda muito na comunicação, é sobre a dissonância cognitiva, pessoal, que é justamente aquela confusão que gera na sua cabeça quando você olha para uma coisa, mas recebe uma outra mensagem e uma coisa não comunica com a outra. De repente eu falo sobre algo, mas o meu semblante, a maneira como eu me comporto, até a minha roupa, não me dão a legitimidade, não traz realmente essa segurança para quem está me ouvindo me compreender.
ou até pode tirar a atenção, né, Lívia, da fala, da mensagem. Você que tem trabalhado na área, tem atendido muitos políticos, o que você percebe que mais ocupa esse espaço que deveria ser ocupado pela mensagem enquanto prioritária? O que mais atrapalha, o que mais dá ruído na vida do cidadão? Os próprios ruídos de imagem, né? Então, no caso dos homens, né? Roupa grande, roupa larga demais, roupa mal ajustada. Não, essa eu vou falar, pessoal, porque eu tenho que falar para vocês. Vocês têm certeza, quem está em casa vendo a gente, já olhou para um político e pensou, rapaz, o defunto era maior que ele. Porque é uns ternos velhos, enormes, mal ajustados, que você olha a pessoa, dá um pouco até de dó às vezes. Você para de prestar atenção no que ele está falando para reparar na roupa. Ou algumas mulheres, inclusive, né, são tantos adereços que você não presta atenção na mensagem. Ou seja, a mensagem não é o que ela quer falar, mas o que ela está expondo, não é isso? Isso. E no caso da mulher na política, eu acho que é muito importante a gente falar sobre essa questão de definição de gênero, né? Então, nós, socialmente, a gente foi educado a aprender o que é ser mulher, né? Então, a gente não tem uma roupa, quando você fala uma roupa neutra, é uma calça, uma camisa. A saia não é um elemento neutro. Quando você vai presentear uma criança que vai nascer, uma saia de babado, não é uma roupa neutra, é uma roupa feminina. Então, sempre que a gente pensa nesse discurso, nesse debate, né, sobre a imagem da mulher na política, a gente vai ter, sim, essa pressão em torno da mulher. Então, a gente sempre vai ter alguém querendo determinar o que é certo, o que é errado, se a mulher pode usar blazer, se ela tem que usar blazer, se ela pode usar saia ou calça no Congresso. Então, isso já foi pauta e continua sendo pauta. Então, eu falo assim, que é muito sobre o controle sobre o corpo feminino, sobre o comportamento feminino. E se a gente for pensar, né, o que é uma roupa sensual para o homem? O que é um homem sensual? Um homem sensual é um homem poderoso. O que representa esse homem poderoso muitas vezes? O blazer, o terno. E aí a gente vê homens sensuais e ninguém questiona. Mas se a mulher tiver com uma roupa sensual, ela é questionada. O poder é questionado, a capacidade dela é questionada, principalmente no ambiente da política. Então, por que os homens podem ser poderosos e sensuais e as mulheres não podem? Então, a mulher sempre vai ter essa coisa, ela não pode estar arrumada demais, ela não pode estar arrumada de menos. Então, a gente tem casos assim, vou dar exemplos aqui, né, de pessoas que sofreram muito com a imagem, foram muito questionadas. Por exemplo, Manuela Dávila, na eleição para a presidência, era muito nítido que ela não tinha tempo de pensar na imagem, ou talvez por descuido da equipe não pensou na imagem. Então, ela foi extremamente criticada. Palavras assim, né? Desarrumada, mulamba, desleixada, não se arrumou. E era muito nítido, porque não tinha um planejamento de imagem. Um dia ela estava de blazer, no outro dia ela estava de camiseta, um dia com cabelo de um jeito. Então, não tinha um planejamento de imagem, de estratégia. Já na campanha para a Prefeitura de Porto Alegre, ela passou por um processo de consultoria de imagem. E aí, mais uma vez, ela sofreu no sentido, agora você quer enganar as pessoas que você não é comunista. Então, olha, a imagem da mulher na política, o tempo todo ela é questionada. E aí, quando ela acaba sendo até elemento de ataque, né? Sim, As pessoas querem atacar uma mulher, falar da imagem dela, que para mim isso é de um extremo machismo, tá? Isso é de mau gosto também. Você para de dar à pessoa o direito de participar da vida política democrática através do debate de ideias e quer reduzi-la a uma roupa e quer criticá-la porque você não gosta ou você gosta. Isso empobrece e muito o nosso debate político, viu, gente? Sim, outra que passou por isso aqui em Goiânia foi a Adriana Corsi. Nessa última campanha,
muitas vezes ela apareceu com camisa azul clarinho. E aí as pessoas, ela tá com camisa azul claro para enganar que ela é do PT. Para enganar as pessoas que ela é do PT. Como se alguém não soubesse a coisa do PT, como né? se não soubesse. Então, a mulher, além de se ter essa obrigação de se preocupar com a imagem, quando ela muda a imagem, ou quando ela se propõe a mudar, ela ainda tem que bancar essa decisão. E aí eu acho muito interessante, uma parlamentar americana, a Ocasio, que eu falo, né, que ela usa a imagem muito bem porque ela comunica. Então, ela não faz nada mirabolante de imagem, mas ela comunica. Olha, eu uso muito batom vermelho para comunicar o movimento sufragista. Ela é uma mulher latina, ela tem características latinas. Então, ela faz isso muito bem e eu acho que é exatamente por isso, porque ela comunica isso, né? Ela comunica a imagem, a intenção de imagem, e aí fica muito claro o discurso do que ela fala, do que ela faz e da imagem que ela apresenta. Para quem está em casa nos vendo, né, as mulheres que estão nos vendo, até os homens que estão nos vendo também, Lívia, o que é usar bem a imagem? Como é que você poderia traçar aí um painel para que a pessoa fale assim, cara, eu de fato estou me vestindo bem? Porque às vezes as pessoas se confundem que o se vestir bem é se vestir com marcas, com roupas caras, e não tem nada a ver com isso, né? Não tem nada a ver. Eu falo, acho que já falei isso em podcast com você, eu falo em vários, já virou corte de podcast. Eu falo que para se vestir bem a gente segue 3 regras: público, mensagem e ambiente. Então a gente sempre precisa pensar, quem é o público? Quem são as pessoas que vão estar lá? Qual é o ambiente? Então não faz sentido a gente estar aqui de blazer, porque aqui no estúdio tem um ar-condicionado. Mas não faria sentido para um político, para qualquer pessoa, ir, por exemplo, num ambiente, num campo de futebol, na beira de um campo de futebol de blazer, de terno. Não vai fazer sentido para aquele ambiente. Uma mulher ir com um salto enorme numa grama, também não vai fazer sentido. Então, público, né, quem são as pessoas, mensagem e ambiente. E de todos, mensagem eu acho que ainda é o mais importante. Então, o que eu quero comunicar, o que é importante, o que eu quero que as pessoas pensem sobre mim? E eu falo que a gente não controla o que as pessoas vão pensar, mas a gente controla a mensagem que a gente vai comunicar para as pessoas. Inclusive, você desenvolveu um método chamado Vestida de Intenção. Exatamente. O que é esse método e como é que você percebeu que o X da questão estava, de fato, no que eu quero transmitir? Como é que eu vou construir esse painel, né? Exatamente. No meu método Vestida de Intenção, eu falo que ele é baseado em 3 pilares. O primeiro pilar é a autenticidade. Então, a gente tem que fazer uma investigação e entender o que só aquela pessoa faz, sabe aquela coisa, nossa, o que é dela, só ela faz, o que é primordial ali para ela, como essa pessoa é lembrada e como ela quer ser lembrada. O segundo ponto, eu falo que é entender a regra do jogo. Então, é quase como um tabuleiro de xadrez ali. Então, a gente tem que entender o que as pessoas esperam. Então, se a gente traz isso para a política, o que eu espero da imagem de alguém de direita? Conservador, não vai fazer sentido, por exemplo, uma mulher com um decote muito grande. Não vai fazer sentido, né? Não vai condizer. Então, o que as pessoas esperam enquanto imagem daquela proposta, daquela pessoa, daquele cargo que ela ocupa? E o terceiro pilar é a estratégia e a intenção. Então, a gente precisa, sim, desenvolver eu falo que vira um mecanismo. Meus clientes brincam, no começo da consultoria, me mandam mensagem assim, o que você achou dessa roupa? O que você acha? Eu falo, qual que é a sua intenção? E aí é uma pergunta que eu faço muitas e muitas vezes. Então, qual é a sua intenção ao se vestir? O que você quer comunicar? Eu acho interessante porque na comunicação, né, que é a minha área, é ponto pacífico, que não há nenhuma comunicação sem intenção. Você não do nada vira e fala qualquer coisa para qualquer pessoa, você tem sempre alguma intenção. E a vestimenta, ela meio que embala tudo isso, Lívia. Sim. Eu posso, de repente, para quem está nos vendo em casa, posso entender que a maneira como eu me visto, como um agente político se veste, ou até um profissional, um médico, um advogado, um empresário, embala o que vai entregar para as pessoas? Sim,
é um dos pilares do posicionamento, né? Quando a gente pensa em posicionamento, o branding, né? O que é isso? Coisa, às vezes pergunta, o que é esse tal de branding? Eu falo, o branding é a gestão da marca pessoal. Então, o que é marca pessoal? Imagem, identidade e reputação. Então, reputação é o que as pessoas falam de você na sua ausência. Identidade é quem você é, sua personalidade, as suas crenças, seus valores. E imagem é a embalagem. Então, quantas vezes você já comprou algo no mercado porque a embalagem era bonita? Às vezes o produto nem era bom, mas a embalagem era bonita. E aí a gente tem vários casos, né? Até na política, aqui no Brasil se fala muito do Collor, né? Nossa, porque ele era bonito, então gerava aquele encantamento. Então, a imagem ela é importante dentro e fora da política. E quando eu falo da imagem importante na política, aqui a gente não está falando do sol que é belo, sol que é bonito, só uma roupa bonita. Não, é o que comunica. Essa dinâmica, né, de você pensar dentro daquilo que você vai fazer, seja o que for, né, na nossa área que é a política, né, mas que seja outra área profissional. Se eu quero ser visto e legitimado naquilo que eu faço através de um prisma X, eu tenho que me comportar daquela forma. E, obviamente, eu tenho que me portar e me vestir daquela forma, né? Porque senão fica igual aquele menino, né, adolescente, que vai arrumar uma namoradinha e vai encontrar, na primeira vez, vai de camisa de time e chinelo. Para pegar a menina em casa. O pai da menina vai falar assim, não, filhão, aí tá difícil, aí não dá para ajudar desse jeito. E no caso, É a intenção culposa de dar errado. Hein? Não, total, né? Total. E até mesmo os políticos, né? A gente tem político que não tem muita noção mesmo, não. Às vezes o cidadão vai para uma pauta, assim, mais popular, ele vai todo engomado. Aí numa pauta mais séria, mais formal, ele vai todo mulambo. Realmente dá uma dissonância cognitiva nisso, né? E aí, Lívia, como até eu falei no início do nosso programa aqui, existe uma figura, né, nos processos políticos que meio que aparece, desaparece, que para algumas pessoas passa despercebido, mas quando faz alguma ação, ela repercute muito, que são as primeiras damas, né? São as mulheres que, apesar de não estarem com mandato, né, você até citou algumas mulheres mandatárias aqui, atuam no ambiente político e podem fazer diferença, né? Tanto para o bem quanto para o mal. Muito. O que você já avaliou? Quem você já avaliou que você fala assim, ó, essa aqui tem relevância e ela acaba auxiliando no mandato do marido e, ao contrário, ó, essa aqui ela está meio que atrapalhando a situação. E eu podia falar até dos primeiros damos também, né? Mas homem é um bicho muito mais simples, né? Se ele ficar quietinho no canto lá, tá bom. As mulheres chamam mais atenção e acaba que vira até um prisma de comparação, né? Sim. Ah, você viu a mulher do prefeito? Ah, você viu a mulher do deputado? Ah, você viu a mulher do presidente? E isso entra acho que naquela parte que as pessoas consomem a política como entretenimento. Sim, aconteceu isso nos Estados Unidos com a Hillary Clinton, né? Eu falo, né? Era um ambiente diferente, porque a gente não tinha rede social ali para a gente estar o tempo todo, né? Mas tinha os tabloides, tinham as fofocas, tinham as revistas, os programas de fofoca na TV. E foi uma mulher que por muitas vezes virou alvo de crítica porque mudou a cor do cabelo, porque a roupa não estava bonita, porque ela engordou, porque ela emagreceu. Então, eu falo, né, que a primeira-dama, às vezes, tem algumas que escolhem não aparecer, e está tudo bem, mas quando ela aparece, ela tem que cumprir esse papel e tem uma pressão muito grande, né? Existe uma pressão sobre essa primeira-dama, porque ela tem um papel de representar. Eu falo que a primeira-dama ela é um espelho não só do político, ela é um espelho do governo, né? Ela é um espelho daquela gestão, às vezes. Sem contar que muitas também acabam ocupando o cargo na assistência social, alguma secretaria, então elas têm uma atividade prática política muitas vezes também, né? Sim, e uma das coisas que me perguntam, né? O que você acha? Tem que aparecer? Todas têm que ser protagonista? Ela já é protagonista. Então, ela não é só uma acompanhante, ela já é protagonista. Só que o fato dela, não, eu não quero aparecer, já é um posicionamento, já diz muito sobre ela. Então,
se manifestando ou não se manifestando, né, já é um posicionamento. E dentro desse posicionamento, é igual a gente começou falando sobre isso, né? Pode ser muito positivo, então ela tem um papel, às vezes, de trazer, de amenizar, às vezes, alguma coisa que o governo fez e que foi muito impopular. Então, ela tem, muitas vezes, esse papel de ir lá e minimizar aquilo ali. Até porque muitas são bastante carismáticas, né? Sim. E acabam sendo até usadas, inclusive, devido ao seu carisma e a sua condição de atenuar até mesmo a imagem do mandatário. Você tem um prefeito, né, um deputado, um governador que é muito carrancudo, muito sisudo, e a esposa é muito afável, a pessoa que as pessoas gostam de estar próximo a ela, meio que atenua, viu, gente? Atenua a imagem do camarada. A gente tem exemplos, né? A própria Michelle Obama, que tem um papel, teve e tem um papel muito importante em todas as campanhas, em todas as eleições e durante, né, o governo do Obama. E eu gosto de citar como exemplo também a Evita, né, Eva Peron, que era tão carismática e bonita e encantadora. Então, imagina, criou-se ali um movimento, né? Parece que a Argentina tem um... Sim, tem uma paixão histórica por ela, né? Histórica, né? Então, ela era o quê? Qual que era o papel dela? Era a primeira-dama. Sim. E no Brasil, Lívia, as nossas primeiras damas, né? Porque a gente teve aí, né, uma profusão de tipos, de estilos, né? O que você avaliou? Quem se sai bem, quem já não se sai tão bem, quem mais ajuda e quem mais atrapalha? Bom, eu falo, me perguntaram, né? O que eu acho da imagem da Janja, né? Eu acho que eu acho um desperdício. Então, a Janja, ela é uma mulher que muitas vezes ela é alvo de críticas pela roupa, pela vestimenta. E no ponto de vista da consultoria de imagem, realmente, não é uma crítica injusta, né? Muitas vezes ela é vista com roupa com caimento ruim, com a cor inadequada, com tecido inadequado, com a modelagem que não combina com o corpo dela. Então, só que aí a gente fala assim, nossa, é injusto, né? No sentido de, é injusto porque é uma mulher que tem uma grande bagagem intelectual. E aí essa mulher, ela é reduzida a uma roupa errada, a uma roupa que está feia, a uma roupa que não valoriza. Então eu falo que a imagem da Janja é como uma mulher, é como uma pessoa que vai para a guerra desarmada e escolhe deixar a armadura em casa, né? Pensando que a roupa é sua armadura. A roupa a gente se veste para impressionar, a gente se veste para acolher, a gente se veste para fazer sucesso. E aí é como se ela optasse por, não, eu não quero isso. Então, eu acho, né, que não tá legal. É interessante a sua fala, porque algumas pessoas podem dizer assim, nossa, mas é tão fútil falar só da roupa, mas a questão não é essa, né? A questão, de fato, é a embalagem daquilo que você vai entregar. As pessoas consomem qualquer coisa pela atratividade que você gera, pela atenção que você cativa. E se ela olha para você e tem algum ruído, ou ela te julga ou prejulga, muitas vezes ela não vai nem te dar o espaço de falar, ela não vai te ouvir. Então, a hora que você percebe a importância que faz estar, e eu vou dizer assim, estar alinhado, adequado ao contexto, aquilo que você quer passar enquanto mensagem e conseguindo cativar a atenção das pessoas, muda de figura. E aí eu acho bacana a sua fala porque ela pode querer não se dedicar a isso também. Mas tem uma frase que eu gosto mais, que você fala que adulto não se veste porque gosta, se veste porque tem um objetivo. Sim, eu falo que negócio, meu estilo, eu não gosto. Gente, isso é coisa de criança. Quem faz o que quer é criança. Adulto faz o que tem que ser feito. Exato. Adulto faz o que precisa. E aí, muitas vezes, as pessoas até me questionam, mas seria muito machismo, a mulher tem que mudar a imagem dela. Mas o que você fala sobre isso? Eu falo, gente, primeiro a gente ocupa o espaço, depois que você está lá, conseguiu, chegou lá, aí você faz a sua revolução, a sua mini-revolução, ou põe fogo em tudo, né? Mas primeiro você precisa ocupar aquele espaço. E a roupa, ela vai sim funcionar. Eu falo que roupa, ou ela abre portas, ou constrói muros. Então tem muita gente que está construindo muros.
né, muito político, que a roupa acaba sendo uma barreira. A roupa, o posicionamento. E aí a gente tem alguns casos aí de políticos conhecidos, Boulos, Freixo, que optou por usar terno, mas não é um terno legal, é um terno... E aí comunica o quê? Nada. Uhum. Eu fico pensando assim, já que você tem que parar, analisar o contexto, planejar a sua fala, avaliar as possibilidades, entender que pode vir alguma réplica, alguma tréplica que não te favoreça. Você tem uma estratégia para se comunicar, como é que você não vai ter uma estratégia para entregar essa comunicação, entregar essa mensagem? E a minha pergunta, Lívia, já está indo mais para o final do programa, tem como aprender isso? Qual que é o método que a gente faz? Porque assim, vou falar por mim, tá, gente? Eu era extremamente mulambo. Eu fui cliente da Lívia, ela me melhorou muito. Tá? Eu confesso que eu ainda sou um aluno meio relapso, mas eu preciso melhorar mais. Mas como é que faz para isso? Você tem um curso, pensando inclusive nas primeiras damas. A gente teve agora a eleição ano passado, ainda tem gente que está se posicionando no mercado, está tentando se encontrar. Sim, eu tenho um curso, né, que é o Vestida de Intenção, e em novembro vai ter uma edição especial que é exclusivo para primeiras damas. Então, no meu Instagram eu falo muito, eu faço análise de política, por exemplo, da Michelle Bolsonaro, que para mim é uma das, atualmente, né, uma das pessoas que realmente usam a imagem com muita estratégia. Então, ela é muito estratégica na imagem, no cabelo. Então, assim, a roupa dela acompanha o movimento, acompanha a mensagem que ela quer transmitir. Então, ela está de camiseta, ela está de vestido, ela escurece o cabelo para transmitir mais seriedade. Então, é uma pessoa que realmente usa a imagem com muita estratégia. E no meu curso para primeiras damas, eu falo muito sobre isso, sobre a estratégia, sobre entender o seu estilo, entender sua autenticidade, entender onde está o seu diferencial. Porque nem todo mundo, o que funciona para um não funciona para o outro, senão fica caricato. Não dá para ser. Então, tem que entender realmente os conceitos de estilo, entender os protocolos políticos, entender um pouco de ética, comportamento corporativo, comportamento político também, porque essa mulher ela vai transitar por muitos ambientes. E aí é importante, né, a roupa estar adequada. Tem uma cliente minha, uma primeira dama, que eu falo que foi uma fala assim muito inteligente. Quando ela me procurou, ela falou assim que era muito difícil para ela se vestir às vezes para a coisa da assistência social, mas ao mesmo tempo ela era autoridade. E aí foi uma das primeiras clientes que eu atendi. Hoje eu atendo vários políticos, né? Alguns clientes nossos em comuns. Então hoje eu atendo vários, mas foi uma das primeiras e eu achei assim de uma sensibilidade e entender, não, eu preciso de informação, eu preciso. E aí a gente faz essa junção, esse planejamento, essa estratégia. Maravilha. Bom, Lívia, te agradeço demais por ter vindo falar com a gente, com a nossa audiência, né, sobre a importância, né, da vestimenta na comunicação e, por óbvio, na comunicação política também. Deixa o pessoal aí o seu @, onde é que vão falar contigo sobre esse curso, das primeiras damas, esposas de parlamentares, e os homens também, vem, pessoal, vai atrás da Lívia, porque estão precisando demais da conta. Bom, meu @ é Lívia, Vestida de Intenção, me acha lá no Instagram, e ajudo mulheres, primeiras damas, homens, políticos, profissionais liberais também, porque a imagem, todo mundo precisa da imagem, né? Hoje a imagem ela é uma ferramenta de comunicação. Exatamente. Muito obrigado. A você que nos acompanha mais vezes, obrigado. Obrigado ao pessoal da técnica aqui da PUC TV. Semana que vem a gente está de volta. Eu te digo uma coisa, gente. Pensa em tudo na sua vida com estratégia. Do que você vai dizer, de como você vai dizer e da aparência com a qual você vai dizer. Se tudo confluir bem, te garanto, a recepção da sua mensagem e o alcance do seu objetivo vai ser muito mais fácil. Semana que vem a gente fala mais sobre isso.